Pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um bate-papo e eu gostaria que cada um se apresentasse aqui à mesa antes de começar a nossa discussão. Começando pelo mais novo, é... meu nome é Augusto César de Andrade Leite, mas aí eu uso sempre, né, César Leite. E eu sou professor de educação física. Hoje eu estou aposentado, né? Mas assim, eu sou professor de educação física, mas paralelo à minha profissão como professor, eu sempre tive a outra profissão que a gente não escolhe, a gente não planeja, ela chega, vai chegando aos poucos e depois, quando você vê, já está tomado, já é um representante, não é, dessa arte, dessa história. Então, eu tenho, paralelo à minha profissão de professor, eu tenho um trabalho artístico que eu desenvolvo já há algum tempo. Né? Então tem essa ligação com a arte. Tenho essa ligação com a arte. Seja muito bem-vindo à mesa, certo? Antes, Dr. Paulo, por favor, se apresente. Bom, Paulo do Eirado, sou pedagogo de formação, apaixonado por educação. Acho que é onde a gente tem que concentrar realmente todos os esforços para que possamos ter uma humanidade cada vez melhor. Mas para isso é importante que a educação também seja mais humanizada, seja uma educação que leve em conta, vamos dizer, as características, as aptidões, o espaço para que cada ser humano possa se desenvolver conforme as suas preferências, os seus potenciais. E isso é um trabalho que precisa ser muito bem desenvolvido a cada dia através da pedagogia. E nós vamos falar também de forma mais profunda sobre isso. Cida, por favor, se apresente. Então, sou Cida Dias, trabalho com a formação de professores e com as crianças e trabalho na perspectiva da pedagogia Waldorf. Então, para a gente, a arte não é uma coisa separada, né? A arte faz parte da vida. Então, é uma forma diferenciada de ver tanto a educação como a própria arte. Então, se a gente respira, isso é arte. Então, a forma de sentir a vida e de conduzir as coisas. Cada qual tem o seu olhar, sua forma de ver o mundo, e cada imagem é única. Então, é a forma de ver a individualidade do ser humano. Perfeito. Na perspectiva de Lúcia, presente. Nossa, é tão bom estar com todo mundo apaixonado por educação. Eu também sou formada em letras, então eu fico muito feliz em ver artista, ver os pensamentos que a educação, o ser humano não se separa da arte também. Sou atriz, jornalista, e estou muito grata de estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Jacilco, você está no canal Fábio Jacilco, estou me aproveitando de todo esse conhecimento. Doutor Paulo, fala um pouquinho primeiro de introdução sobre a importância da arte para o ser humano, em termos de essência, e se existe algum tipo de conexão que pode ser adaptada a essas novas tecnologias com essa essência humana. Olha, à medida que os costumes vão mudando, a sociedade é dinâmica e a gente não deve imaginar que tenha que ficar de forma estática, né? Aqueles modelos que em outras épocas a gente entendeu como sendo ideais e tal, porque essa dinâmica faz parte do processo evolutivo. Agora, existem princípios que são inegociáveis, né? Então, imaginar que fazer arte é estudar a vida, de repente, de um pintor famoso, isso não é arte. Arte é experimentar usar o pincel, usar a aquarela, usar da tinta, perceber a dificuldade de lidar com precisão nesse ambiente. Então a arte é um espaço onde a gente tem a possibilidade de ter o encontro com o inesperado, com vamos dizer assim, a nossa própria imperfeição, e ninguém vai se cobrar de querer pintar igual a Van Gogh, porque pegou um pincel e uma tela. Então, nós temos, através da arte, a liberdade de expressão. Então, na educação, isso tem um contexto importantíssimo, porque ele ensina também a reconhecer o outro.
E a arte em si, ela é, vamos dizer assim, muito incompleta, porque o próprio autor não tem noção, muitas vezes, né, do que vamos dizer, ocorre com aquele que aprecia a arte dele. Então isso é uma incógnita, é o desconhecido para o próprio autor, né? Então já vi gente dizer que o poema é de quem escreve, agora a poesia é de quem lê. E isso é o que faz com que a arte se torne obrigatoriamente complementar, de encontro entre pessoas. Um que propõe alguma coisa e o outro que vai levar um sentimento que fica também no mistério, né? Nesse sentido da incompletude, desse espaço que sempre deixa margem para a criatividade, para as impressões. E na educação, esse papel é fundamental. A gente não pode perder de vista, porque através da arte nós estamos fazendo esse reconhecimento da existência do outro, de fazer inclusive operações que podem ser conjuntas artisticamente, né? Seja colocar vários para pintarem um quadro conjuntamente de aquarela, por exemplo, ou seja, através da música, onde quem está tocando obrigatoriamente tem que ouvir o outro que está tocando ao lado, e isso é uma forma de reconhecimento dos demais, é uma forma de comunhão em prol de um mesmo objetivo. Então a arte tem um papel educacional assim insubstituível. E eu acho interessante, eu levo essa pergunta assim, né? Qual o impacto que a criança leva para o resto da vida, aquela criança que não tem contato nenhum com essa questão da arte, que desde cedo já começa a pegar em celular e tudo mais? Qual o impacto que, em termos educacionais, de essência humana, isso pode ocorrer para a criança no futuro? Eu acho que tem sérios prejuízos, porque a arte, a vivência artística, né, aprender através da arte, que a gente, na pedagogia Waldorf, eu queria colocar isso bem claro, a gente não separa aula de arte, não. Tem uma forma de aprender olhando artisticamente. Porque se eu pensar no número 1, que eu vou dar hoje como aula para criança pequena, de primeiro ano, ou de 6 aninhos, né? Ou 5 anos, né? O 1 é muito fácil para eles entenderem. Eles já têm essa vivência, mas tem uma vivência artística e poética, que até na cultura fala assim, quando quer falar uma coisa ruim de alguém, aquela uma, né? Então, o um é o que não se divide, né? É único. E a criança sabe, intuitivamente. Quem educa é o humano. As pessoas aprendem umas das outras. E quando eu aprender com isso aqui, eu vou aprender sozinho. Então, pode nascer uma crueza muito grande que a gente já está vendo nas gerações, no povo mais novo, numa educação sistematizada a partir disso, né? Isso eu já estou falando de uma coisa mais, digamos assim, dos vínculos sociais, da família, e na sistematização, né, de uma educação que priorize isso, eu vou desenvolver muito, muito, muito todo esse aspecto cognitivo. Mas eu preciso desenvolver isso aqui, o homem do meio, que é todo mundo dos sentimentos. E a gente é único nesse campo, né? Ninguém garante que o que eu estou sentindo aqui é o que você está sentindo, é o que você está sentindo, né? Então, a gente é único. E a gente se conhece nas batalhas. Mas no menino que encrencou, eu tenho um carrinho, hoje um tinha um carrinho aqui. Não, aí falava assim para o outro, não toque nem em sonho no meu carrinho. Como assim? Nem em sonho. Né? Então, esse carrinho não pode ir nem em sonho para grama. Então, ele estava perturbado com alguns sonhos. Tirar o celular, tirasse a humanidade da pessoa e levasse para o seu mundo digital. Eu escutei uma frase E é só uma ligar. vez, que falou assim,
que uma pessoa, eu acho que foi até na internet, que ironia, né, gente? Eu vi dizendo assim, olha, eu espero que quando a morte te encontrar, você esteja viva. Eu achei isso tão forte, assim, Mas é porque mesmo. você acaba morrendo ali, você está vivendo naquele outro mundo. E o seu ser humano, a sua vivência do que é o mundo, principalmente da criança, porque a criança cresceu assim. Então, porque isso suprime toda a vivência do mundo do sentimento nas relações. E acaba também retraindo a criança, porque ela não sabe mais, eu acredito, que viver em um mundo real. De tanto ela ficar no celular, ela não consegue mais viver no mundo real, se comunicar com outras E crianças. suprime as possibilidades de cooperação, né, de fraternidade, né, de ter uma criança com um perrengue e vai o outro lá dar um apoio. Isso, pelo menos, me leva a pensar assim, a criança, ela só vai ter 12 anos para ser criança. O resto ela vai ser já um adolescente, um adulto, um idoso, mas ela só tem 12 anos. E às vezes nós, mães e pais, acaba não querendo viver aquilo, dar um celular para poder viver outra coisa, sendo que você podia viver aqui com a criança. Como o Paulo estava falando da pedagogia Waldorf, aqui nos bastidores, antes da gente começar, que os pais vêm trabalhar nos eventos, a criança acompanha tudo aquilo, aquela vivência. É um trabalho em conjunto dos pais com os filhos. Sim. Então, isso é muito importante trazer a humanidade para a criança, porque ela só vai ter 12 anos. E o pior é que eles têm esses 12 anos, mas essa criança é carne de pescoço. Ela não vai sumir. Ela vai continuar dentro do ser humano e vai apresentando a conta. Ela volta para cobrar. Então, esse povo velho o adulto, né, que faz besteira na rua, é a criança dele se apresentando, pedindo para, de alguma forma, escapulir. Então, a criança que não brinca, né, Sim. que não tem o tempo de ser criança, ela vai continuar aprisionada em dentro. E isso vai ser um gerador de algumas possibilidades e doenças também. Então, aí tem uma coisa hoje que me incomoda bastante, né? É que, em princípio, eu entendo que nós não estamos dando o conforto e o cuidado necessário para a infância. E, de outro lado, muitas vezes queremos antecipar os processos de maturidade, né, fora de hora nas crianças, e isso depois vai ser cobrado de alguma forma, porque é um período que você não tem como repor em outra época da vida. E, ao mesmo tempo, demonstra, aí é uma opinião muito pessoal, uma atitude extremamente egoísta da parte dos adultos e dos pais de querer antecipar, né, o final da infância, mas ao mesmo tempo todo mundo quer prolongar a sua expectativa de vida. Então nunca a gente viveu tanto quanto vive hoje e nunca quis encurtar tanto a infância como fazemos hoje. Quer dizer, é uma coisa de produzir uma sociedade com consequências aí inimagináveis, né? Viver muito e viver mal, para quê? Né? Rifou a infância. Às vezes você vê uma criança já falando parecido com um adolescente. E aí acha bonito, né? Oh, que coisa linda e tal. Blá, 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 blá. Não, deixa a criança falar como uma criança. Deixa ela pensar como uma criança. Porque ela está pulando etapas, né? Então, se ela passa lá para frente, e essa parte até chegar lá, onde ela já deu um pulo, onde ficou esse período? Vai para onde? Some, não se faz mais, ou mais na frente isso vai voltar de alguma forma, Isso. né? Você tem muito tempo com público, com palco e tal. Você nota a diferença do público no modo geral quando você faz suas apresentações? Você tem um trabalho, conta um pouquinho do que você faz e se houver alguma diferença no público. É interessante isso que vai surgindo essa modificação, né? Essas histórias vão acontecendo e você depois para assim, epa,
Tem alguma coisa acontecendo. E é justamente isso que você falou. Hoje, nós estamos vivendo um período muito complicado, muito difícil, que eu acho que é um período de mudança, assim, né? Muito grande, de mudança muito grande. E é muito rápido isso. Muito rápido. Hoje uma criança deste tamanho tem um celular na mão, no bolso. Você olha assim e diz, meu Deus do céu. E ela pega ali e fica ali, aí. Parará, parará, parará. Muitas vezes não brinca, muitas vezes acha ridículo ou ultrapassado essa história de subir numa árvore para ver adiante, né? Essa história de aquelas velhas brincadeiras que a gente fazia quando não existia celular na mão, né? Quando não existia essa, entre aspas, assim, essa facilidade de você pegar o celular e ver um mundo ali que você fica ali a manhã toda, passa por uma coisa, passa para outra, vê. Isso lhe toma um tempo absurdo, né? Que toma seu tempo todo, e depois você fecha ali e diz, foi o que eu vi? Nada, nada. Né? Coisas Não fica absurdas, nada, não fica dentro disso. nada, isso. César, e antigamente o seu público, quando não tinha essas tecnologias todas, hoje com celulares, você notou alguma diferença assim, deles assistirem mais, hoje ficar mais no celular, incomoda a sua apresentação? Como é que é isso hoje, essa diferença? É interessante que eu tenho um trabalho que está mais ou menos completando uns 25 anos, que é um trabalho em cima da figura de uma boneca, né? Que é a boneca Genoveva. Então eu comparo, quando surgiu logo a boneca, que eu pego ela e danço, eu faço um monte de coisas com a boneca, então eu vou lá para aquele início e vou para agora. Agora. Eu com a boneca agora, que eu continuo fazendo minhas histórias com a boneca. Tudo bem que eu tô mais velho, né? Eu tô mais velho, então a condição física, né, corporal e tudo é outra. Mas mesmo assim eu vejo uma grande diferença, que hoje muita gente não tem aquele mesmo olhar. Meu Deus, que coisa linda, que coisa diferente. Ah, esse olhar, esse entusiasmo pela aquela amostragem que eu fazia, né? Naquele tempo, com a boneca, e o que eu faço hoje, a pessoa já olha assim, já olha. Isso é interessante, que eu observo isso, eu sinto isso, né? Essa mudança. Só um adendo, eu até vou chamar o Paulo para Sim. essa análise. Também existe um público que está carente também da questão da arte humana, né? Ô, Fábio, até ia comentar isso. Eu acredito que... Tem gente assim que até se emociona também. Sim. Porque a gente está um pouco carente disso também, né? De cheiros, de música, de sensações, de tanto... Eu não sei se essa nova geração sente isso, realmente, mas por exemplo, dos anos 80, às vezes quando eu vejo uma peça, um apresentador, eu fico encantado, porque há uma carência disso. Tá tendo um reverso, será? Talvez? Eu acredito que o mundo, ele sempre volta, ele sempre dá um jeito de resgatar. Eu acho que a tecnologia vai ser tão forte assim que vai afastar o ser humano, mas vai chegar uma época que vai juntar de novo. Vai ficar algo muito precioso. Eu espero. Eu acredito que sim. Eu acho assim que existe um processo, como foi colocado, de anestesia diante, né, desse lado mais emocional, do entusiasmo, da presença com a realidade. E aí esse processo ele pode atrofiar efetivamente em algumas pessoas, né, e não despertar mais para essas faculdades, essas possibilidades. Então, o processo de desenvolvimento, de maturidade, tem que ter essas vivências para ir consolidando esses espaços, essas estruturas, né, dentro do desenvolvimento da pessoa. Se isso
passado um certo tempo, aquilo ali não teve a oportunidade de ser exposto, no futuro, para isso vir a se revelar, certamente vai dar muito mais trabalho, vai exigir uma energia muito maior da parte da pessoa, né? Então, é um processo perigoso. Não quer dizer que a pessoa perdeu, mas ela pode ter perdido o acesso a isso passa a ser um bloqueio, passa a ser uma limitação mesmo, da forma como a pessoa se desenvolveu, né? Pegando esse ponto aí que ele está falando, eu esse mês eu tenho 4 apresentações com a boneca Genoveva. Aí eu me pergunto, como essa apresentação que eu faço, né, com essa figura da boneca, que tem quase 25 anos já, essa boneca, e que vai chegando perto do São João, parece que o São João é ela. Então eu já tenho. Forrozeira. Pois é. Eu já tenho 4 apresentações agora esse mês, agora, né? Tá no contato já no vídeo. Meu telefone é o 999 82 8335. Instagram também, né? César Leite. César Leite. Tá aí no vídeo. Coloca no vídeo aí, viu? Para a gente encerrar essa conversa, eu queria que cada um falasse da sua perspectiva positiva daqui para frente em relação à arte e à humanidade. Veja, o ser humano tem uma potencialidade incrível, tem uma flexibilidade imensa no seu processo de desenvolvimento. Então sempre é possível haver um resgate, haver uma forma, né, de se reposicionar. E torço muito para que esses valores, que são valores assim muito próprios do ser humano, valores efetivamente humanos, né, venham a estar sempre presentes, podendo ter janelas que venham a abri-los em qualquer época da vida ou em qualquer momento da civilização. E penso que às vezes o próprio excesso traz a contradição em si, termina empurrando na direção inversa, né? Termina provocando reações absolutamente contrárias e creio que o sentido, né, da liberdade, da vontade de se expressar, da condição assim de fazer algo de maneira totalmente única, original, eu acho que vai estar sempre presente no ser humano. E que os arquétipos, né, aquelas imagens, aquelas e figuras, vamos dizer assim, mitológicas do desenvolvimento humano, etc., continuaram todos eles presentes. A gente não tem como eliminar isso. E a tecnologia vai terminar, eu acredito, tendo que arrefecer um pouco, né, porque nós mesmos vamos nos cansar desse excesso de uso intelectual, mental, racional, e de estar querendo concorrer até com máquinas. Vamos para onde é um espaço verdadeiramente humano, onde nós não temos realmente nenhuma possibilidade de competição a partir de algoritmos ou de máquinas. Então, é praticar realmente a empatia, é desenvolver a consciência. Eu ainda não ouvi falar em consciência artificial, né? Então isso é uma coisa bastante positiva. Eu estou acreditando muito, realmente, nesse sentido aí, né? Da construção da sociedade humana de uma maneira muito mais limpa, muito mais rica, muito mais cheias de possibilidades de se exercer humanidades. Então, antes de falar a sua pergunta, eu queria também fazer um contraponto que a gente não está, assim, desmerecendo toda essa parte da tecnologia. É um avanço da ciência, é muito importante, é desenvolvido pelo ser humano, então não é uma coisa de fora. A gente tem que reconhecer esse valor e saber que esse valor não pode mandar na gente, né? Mas reconhecer é muito bom, né? Então, num lugar muito distante, na pandemia a gente viu que a gente chegou uns aos outros por isso. Então, é uma
coisa muito importante. Não queria deixar aqui um peso de uma coisa são coisas negativas. Não, são boas. Elas só não podem ser donas da gente, né? Dominar, né, o ser humano, né? Não. E o mundo adulto tem que proteger a infância, porque uma infância não pode ainda discernir, né? E na sua pergunta, eu colocaria muita esperança na educação e no coração do ser humano, porque sempre a gente vai dar um pulo e sempre vai melhorar como uma evolução, né? Como se eu pensar na minha mãe e meu pai, a gente hoje é melhor do que eles. Eu espero que meus filhos sejam melhores do que eu. Os netos, mais ainda. Então, sempre a gente está melhorando. Então, isso é inevitável. A gente vem para o bem, né? O ser humano é do bem. E vai encontrar nessa mesma dor da solidão suas saídas. Porque o ser humano está sempre se reinventando, né? Isso, exatamente. Essa esperança de não deixar trazer a tecnologia ao nosso favor e não Isso. ela dominar a gente. Se emocionou? Cida muito profunda, gente. Então, é isso que eu ia falar. Tanto meu amigo aqui e Cida, eles, né, quando estão falando, a gente fica. Faz a gente pensar. Porque o que eles estão comentando, né, e estão falando, é muito profundo. Eles falam de uma maneira que pega aqui e faz isso aqui, ó. Então, você tenta acompanhar e você fica. Porque o que eles estão falando é absolutamente o certo, né? A condição certa das coisas. E é isso que você fica. É como Mas se a gente olhar para Aí, um menino, vou falar uma palavra bem feia, lascado, não quero dizer essa palavra não, mas um menino que teve muita coisa, muito não na vida, sim, sabe? E de repente eles têm uma resposta e uma saída de total esperança. Então, isso é a essência do ser humano. E é uma dádiva a gente poder estar assistindo e vivendo isso com esses meninos. É uma dádiva. quando Cida e Paulo fala, parece que a gente tem tudo à nossa frente, mas a gente não enxerga. não percebe, Exatamente. Aí eles falam assim, a gente remete não, à situação. não percebe da maneira que eles percebem, Exatamente. Eu tô da maneira que vocês falam, né? Isso. Um assunto que vocês falam que faz isso, olha. Você, meu Deus, é isso mesmo. Estava aqui, entendeu? Agora, É essa percepção, Veva de pé. é essa percepção muito profunda que eles têm, que eu tô. E sua perspectiva, César, para o futuro de maneira positiva? O que seria? Minha perspectiva, eu tive Rafael, meu filho Rafael, que tem 5 anos de idade. Eu já tive Rafael com 60. Eu hoje estou com 65. E Rafael está com 5 anos. 5 anos. E Rafael é assim, a descoberta, né? Aquela coisa que eu ainda estou assim, tentando respirar. Assim, que eu ainda estou impactado com o surgimento do Rafael, né? Então eu tenho hoje Vitor, que está com 35 anos, e Rafael com 5 anos. Então o que é que acontece? Eu estou aqui, eu estou aqui, e eu já estou morrendo de saudade do Rafael. E você falou várias vezes sobre esse assunto do celular, e é uma coisa assim, hoje em dia, né? Real. Então são essas coisas que vocês falaram aí, eu digo vocês porque foi verdade, que me deixou, né,
Assim, caramba, Sacode. não é? É um sacode, e tudo. Repare que interessante. E tudo tem um porquê. Meu Deus, por que que meu amigo Jaciuc me chamou, me convidou, tal, para esse papo, para de repente assim, eu vejo muito dessas coisas que acontecem, um porquê, um porquê. Tem um porquê. Por que que eu tô aqui hoje? Por que a gente tá falando sobre isso hoje, né? Sobre esse assunto hoje? Tudo tem um porquê, né? Então tem um porquê muito forte nessa história e que isso não me passa. Eu estou aqui pensando nisso. Que eu estou aqui no meio de vocês conversando sobre essas coisas, sobre essas histórias. Gente, isso aqui acho que dava para mais, né? Com Eu certeza. gostei muito. Sim, a perspectiva também do que vai impactar algo positivo, no caso você perguntou, né? Algo positivo é o que a gente está vendo aqui, gente. Eu acho que não foi um acaso. Eu acho que tinha que ser. Talvez essa tecnologia, alguém que está assistindo agora, precisava disso. Então, eu acho que o positivo é isso. É você usar a tecnologia, como Cida disse, ao seu favor, não ela te dominar. Então, a tecnologia é isso. É a gente estar aqui com pessoas que a gente gosta, com pessoas que um aprende com o outro. Eu tenho certeza que cada um aprendeu um pouquinho com o outro, teve essa vivência. É, eu acredito que todo mundo é um pedacinho do outro. Cada um tem sua individualidade, mas eu acredito que cada um é o outro, é você se ver no outro. E a partir do momento que a gente passa essas informações, a gente está contribuindo de uma forma que a gente nem imagina, mas impactante na vida do outro. E é isso que eu gostaria, que a tecnologia e quem está assistindo que possa impactar a vida, se impactar a vida de uma pessoa, a gente já fica feliz, né? Então é isso. O meu positivo é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse vídeo, que foi assim, aceitar o nosso convite é uma honra para mim, para a Luz. A gente realmente iniciou esse processo como um teste mas não, tem que ser um teste, mas eu vou aproveitar e tirar uma casquinha do conhecimento de todo mundo e eu vou juntar pessoas que eu admiro muito. César, muito obrigado. Lembra que toda vez que eu inicio um projeto, eu sempre te convido, porque você abençoa esses novos caminhos que eu tive, vários processos que eu tive na minha vida, sempre te chamo, porque eu admiro sua arte. Há muito tempo que eu conheço e eu desejo tudo de bom para você. Tá o contato dele no vídeo. Agradecer as palavras de uma pessoa que eu respeito muito, o conhecimento do Dr. Paulo. Eu aprendo muito a cada conversa e eu sinto sempre a vontade de pegar mais conhecimento de Dona Cida e de Paulo, porque tem um mar de conhecimento e breve vem novidades também aí para a gente. E tá aí no vídeo também o contato do Micael, da Escola Micael também. Estão convidados a conhecer uma escola onde a criança é soberana no seu brincar, né? Brincar é uma coisa séria na vida. Do jeito que a criança brinca quando é criança, é do jeito que ela vai trabalhar na vida adulta. E o que a gente vê mais é adulto louco para chegar sexta-feira. Não, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar com alegria. O trabalho é escola, é tudo de bom. Trabalho também é tudo de bom. Queria agradecer a presença de todos. Quer falar, moça? Uma coisa que eu nunca falei, mas eu sempre falo para Fábio, Sim. que Paulo Dourado é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. O homem mais inteligente, agora eu tenho a mulher mais inteligente. Gente, é uma satisfação tão grande estar com vocês aqui. Sério, a gente aprende. É como se a gente tivesse tudo na nossa frente, só com a venda no olho. Aí parece que vocês vêm Justamente aqui, isso. ó, desatam o nozinho e a gente acaba. Tava tudo ali, gente. Eu gosto de dizer que a gente gosta muito de estudar antroposofia, né? E que eu já defini a antroposofia como a arte do óbvio, sabe? É a forma de enxergar as coisas que são muito na nossa vista e que a gente não está enxergando. Exatamente. Aí ajuda muito a desvendar, né? Que parece ser extremamente complexo, que parece ser muito difícil de compreender. Aí a gente segue uma frase do grande poeta Goethe, alemão, né? Que ele dizia que as leis gerais
são muito poucas. As metamorfoses é que são infinitas. Então, você aprender a conhecer as leis gerais vai ajudar muito a compreender o mundo e simplificar, né? Fazer com que a gente tenha condição de sobreviver nesse mundo complexo e surpreendente que vivemos hoje.